Não adianta, quando o assunto... Meu Deus, essa voz não tá boa não, tá, gente? Mas vamos lá, olha só. Quando o assunto é pronome relativo, a galera fica em dúvida e esse assunto sempre cai em concurso. Então, vamos falar um pouquinho desse assunto? Bora lá então, quero saber se você consegue resolver e acertar as duas questões que eu trouxe hoje no canal. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar, sem mais delongas, sobre o que era, gente? Sobre pronome relativo, tá? Muito cuidado, gente. Olha só, pronome relativo cai muito em concurso, tá? E basicamente, quando o concurso vai cobrar uma questão desse tipo, você tem que saber o motivo pelo qual você está utilizando, tá? Presta atenção, aquele pronome especificamente. Porque você precisa saber a ideia do cujo, cuja, ideia do onde, aonde, o qual, a qual, os quais, tá? Então, bora lá entender um pouquinho mais sobre esse tema? Bora lá para a questão. A questão número 1 vai falar o seguinte, tá? Referente ao termo destacado em as famílias que têm idosos acamados e enfrentam desafios ainda maiores, tá? É correto afirmar que se trata de... Primeira coisa que a gente confunde é pronome relativo com conjunção integrante. Então, a gente tem que saber se esse aqui é um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Para ser conjunção integrante, você vai conseguir fazer a substituição por isso ou isto, tá? Olha só. As famílias, isso, têm idosos acamados. Não ficou legal, não. As famílias, isto, também ficou esquisito. Então, não é conjunção. Então, a gente pode marcar as alternativas, tirar aqui as alternativas que mostram conjunção. Então, a gente pode tirar a alternativa A, porque você viu que quando você substituiu por isto ou isso, não casou. Você pode tirar a C, tá? Uma preposição que introduz um complemento nominal. Não, também não é uma preposição. E aí, a gente fica somente com a letra B e com a letra E. A letra B e a letra E diz que é um pronome relativo. Para você saber isso, de fato, bater o martelo, você substitui por o qual, a qual, os quais, as quais, dependendo do seu referente. O pronome relativo, ele faz referente a um termo anterior. Olha só. As famílias, plural, né? Então eu coloco aqui, ó, as quais. Olha que interessante. Casou as famílias, as quais têm idosos, tá? Nesse caso, esse que aqui, tá, faz referência às famílias, né? Então, eu sei que é um pronome relativo. E aí a gente continua. Vamos olhar as alternativas. Letra B. Um pronome relativo, beleza, eu já sei, com função de adjunto adnominal, tá? Muito cuidado com isso. Nesse caso aqui, esse pronome relativo, esse que, ele não tem função de adjunto adnominal. Isso porque... Quando eu tenho esse que faz referência à família. E família é sujeito, né, da oração e não adjunto. Então a gente também vai eliminar isso, né? Um pronome relativo com função de adjunto. Mas por esse final aqui. Sobra apenas a alternativa E e ela fala o seguinte. Um pronome relativo com função do sujeito. Para facilitar um pouco, você olha sempre a função sintática que o termo faz. O termo a que o que se refere faz. Nesse caso, as famílias têm papel do sujeito, então esse que faz papel do sujeito também, tá? Ficou fácil essa? Bom, anotou tudo aqui? Anotou tudo. Anotou tudo. Meu Deus, eu nunca consigo falar essa palavra. Bora então para a questão número 2. A questão número 2 vai falar o seguinte, tá? A opção na qual, tá, o pronome relativo está empregado corretamente é... Então aqui você tem que olhar aquilo que eu disse no início do vídeo. Olhar o onde, o aonde, o cujo e saber se está tudo certinho, tá? Lembrando, aproveita e se inscreva no canal. Vai na alternativa aí, tá? Aproveita e se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor, é claro, que produza conteúdo na internet para vocês, tá? Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado. O canal tem crescido muito, tá? Mas longe de ser minha forma de ganha-pão, né? De rendimento. Mas se eu tô ajudando já, fico muito feliz. Mas um dia eu chego lá, tá? Eu faço isso aqui minha profissão eterna, beleza? Só depende de vocês também, claro, me ajudar. Então, bora lá resolver então a questão número 2. A questão aí vai falar o seguinte, alternativa A, o caso ao qual me referi foi resolvido logo, tá?
Aqui a gente tem isso aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. O qual. Muito cuidado quando você estiver fazendo aí questões de pronome relativo, porque você precisa ver sempre o verbo que vem depois. Quem se refere, aí tem que fazer a pergunta, porque às vezes esse verbo vai te lançar uma preposição. Quem se refere a alguém. Então aqui precisa da preposição a. Essa preposição tem que vir, ó, aqui, ó, antes do pronome relativo. Então aqui no caso o correto seria ao qual, tá? O caso ao qual me referi. Essa seria a forma correta. Então outra dica que você tem que olhar e prestar atenção é olhar o verbo que vem depois. Se ele pede preposição, a preposição tem que aparecer, tá? Bora então para a alternativa B. A alternativa B já tem uma coisa que eu já falei aqui no canal e tem um vídeo completo sobre cujo, tá, gente? Tem um vídeo completo de cujo para você entender tudo sobre esse pronome relativo, tá aqui na descrição, tá? O que acontece aqui é que você já sabe, você que assistiu essa aula, se não, vai lá para ver, é o seguinte, quando eu falo cujo o dono, o lápis, cujo o dono saiu da sala, foi guardado, aí, galera, isso tá errado, porque eu não posso falar cujo o. Esse o depois, ele não existe, tá? E eu vou falar uma coisa. Você sabe qual a ideia que o pronome relativo traz, o pronome relativo cujo ou cuja traz para sua oração? Então, você não vai deixar de assistir a aula que está aqui embaixo, para você entender que ideia o pronome relativo cujo ou cuja traz. Mas a dica que eu vou te dar aqui, por exemplo, é você nunca deve utilizar cujo ou cujo a. Então, não colocarei a alternativa B. Já a alternativa C, ela vai falar o seguinte, tá? Preencheu a lista aonde enumerava suas referências, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal com relação ao uso do onde e do aonde, tá? Então também tá aqui na descrição, mas vou te dar uma dica, é claro. O onde ou aonde, basicamente, precisam fazer aí uma referência a lugar físico, tá? Quando você olha o lugar que tem aqui, é lista. Lista não é lugar físico, tá? Então, eu não poderia colocar o onde e nem poderia colocar o aonde. Vamos tentar consertar isso aqui. Preencheu a lista, a qual seria melhor, né? A qual, olha que interessante, é melhor, né? Porque a qual faz referência à lista. Aonde somente para lugar físico, tá? Professor, eu quero mais, eu quero muito mais dica, tá? Aqui na descrição, na aula completaça, só uma aula que eu fiz também sobre onde e aonde com questões também de concurso, tá? Tá aqui na descrição. A próxima alternativa vai falar o seguinte, olha só. Li sua confissão, donde as ações ficaram claras, tá? Aqui nesse caso a gente tem o donde. O donde é uma variação também aí do pronome relativo aonde, porque também tem a preposição, tá? Donde, tá? Tem uma preposição aqui dentro inserida, beleza? E a gente sabe que o onde faz referência a lugar físico, então essa variação donde também tem que fazer referência a lugar físico. Nesse caso, confissão não é lugar físico, tá? Então, não poderia ser a alternativa D. E aí sobra apenas a alternativa E, que vai falar o seguinte, as revistas das quais lhe falei. Olha que interessante, quem fala de alguma coisa, ou às vezes sobre alguma coisa, né? Esse falar aqui tem a preposição. E olha que interessante, ó, a preposição tá aqui, ó, das quais lhe falei. Tá vendo que ela veio para cá? Então, nesse caso, aqui eu consigo enxergar que a alternativa E, ela está correta, tá? Perfeitamente correta. As revistas das quais lhe falei são essas, tá? Então, tem que olhar também sempre a dica, ó, não esqueça de anotar a preposição pedida pelo verbo. Se tiver um verbo aqui que precisa de preposição, dê uma olhadinha para você não errar. Características aí do pronome relativo, tá? Você aprendeu o seguinte nesse vídeo. O pronome relativo, tá? Tem uma função anafórica. Lembra disso? Função anafórica faz referência a um termo anterior. Lembre-se disso. Você precisa também estudar aí as ideias que os pronomes relativos trazem para dentro aí do seu período ou da sua oração, né? Se você quiser olhar dessa forma. Você tem que entender a ideia do cujo, você tem que entender, por exemplo, a ideia do aonde e onde, qual a diferença entre eles, tá? Então, muito cuidado com questões do concurso público que fazem referência ao uso do pronome relativo.
Foi um vídeo rápido e prático para você, mas lembre-se, tá? Tem mais vídeos aqui no canal com relação ao pronome relativo e eles vão estar linkados aqui embaixo na descrição, tá? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que no próximo vídeo minha voz tenha melhorado, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.